Meu nome é Padre João Bosco. Eu sou missionário da família missionária da Redenção. Estou atuando aqui no Brasil quase eu tenho 2 anos. Com a graça de Deus, estou aprendendo a língua portuguesa. Eu gostaria de compartilhar com vocês como nasceu a minha vocação, porque estamos vivendo nesse mês de agosto, o mês vocacional. Como sabemos, já viveu a semana da vida presbiteral e já viveu também a semana da família, e agora estamos vivendo a semana da vida consagrada. Como padre missionário, como padre que viveu primeiro, né, a vida do padre diocesano, eu peguei esse tempo, né, para falar um pouquinho a fonte da minha vocação. A minha vocação nasceu quando eu era criança. Eu gostava muito de participar nas missas. Eu gostava de participar nos grupos dos jovens. Lá na África temos os grupos, o grupo dos acordos, que se chama na nossa língua Abatambiramana, o grupo dos jovens, que na nossa língua aqui se chama Abirekramana, e o grupo mesmo, como já falei, dos acordos, que se chama Abacorese. Sempre eu participava nesses grupos e me ajudaram muito para sentir essa vontade, o sentido de servir Deus no seu campo. E aí, quando eu era criança, eu escutava a voz dos padres, como os padres falam, o Senhor esteja convosco, cantando. Eu ficava muito feliz de escutar como o padre fala. Na minha mente, na minha cabeça, eu falava, o padre fala a voz de Deus. O padre, ele usa a voz de Deus. E me senti de falar como padre. E quando eu saí da missa, ao sair da missa, né, eu repetia mesmo a voz do padre que eu escutei na missa. E outra coisa, quando eu servia no altar como acordo, sempre eu ficava muito feliz de sentar perto do padre. Eu ficava muito feliz mesmo, contente de sentar perto do padre. E aí, ao ensair, quando estamos preparando a missa e repetindo as coisas que nós vamos fazer no serviço do altar e da missa, sempre eu fazia as coisas do padre, né? Por exemplo, levando o cálice, levando a hóstia, né? Como padre. Eu me vestia sempre como padre, mas não como padre, mas ela para ajudar os outros acordos para preparar. Isso me ajudou muito para sentir a voz de Deus ao serviço da igreja nessa parte da vida presbiteral. A outra coisa que me ajudou muito para ser padre, e esse grupo de Abatambiramana, Abirekramana, como os meninos, os jovens. Era um grupo da África que vê dançar, porque lá na África dançamos na missa. Se alguém quiser, ele pode assistir às missas da África. Eu dançava lá perto do altar. Isso também me ajudava muito. Eu dançava olhando
a cruz, olhando o altar, olhando as coisas da igreja, e ficava muito feliz. Isso aconteceu quando era criança. E ao quanto eu estava no estado do jovem, né, como os outros jovens, escutava cada um qual é o seu sentido, qual é a sua vida, o que você está fazendo para orientar a sua vida. E cada um falava, eu vou ser um médico, eu vou ser um militar, polícia, os outros, engenheiro. Eu falava, eu quero ser padre, né? Porque eu já falei essas coisas que estavam no meu coração. E aí, chegando na escola, eu estava carregando essa voz, e eu recebi uma graça de estudar em diferentes escolas, sempre estava em grupos, e fui no seminário menor. Lá, o seminário menor, lá a voz de Deus começou. Mas essa voz estava mais forte do que antes. Eu estava com 18 anos. E com 18 anos, lá eu comecei a decidir o que eu posso fazer, como eu posso orientar minha vida. E aí, no seminário menor, tinha os padres. E os padres nos mostravam um bom exemplo, eram os modelos, né, para nós. E porque ele nos dava o conselho, e na direção espiritual, ele falava a vida dos padres, e ele falava a missão, ele falava como a vida sacerdotal e sobretudo a vida comunitária, como os padres vivem bem, como os padres servem o povo de Deus, como os padres trabalham, tudo isso, e me ajudaram muito para decidir de ser padre. Ao terminar a escola, né, aqui no Brasil fala a escola posto fundamental, lá eu decidi, eu escrevi uma carta ao bispo pedindo se eu posso ser padre. E o bispo me respondeu positivamente. E aí decidi de entrar no seminário maior. Eu comecei a filosofia e pensando que se eu posso ser o padre, eu estudei a teologia e depois da teologia me tornou padre, graças a Deus. E a minha família também ficou muito feliz da minha vocação, porque a minha família foi favorável na minha vocação, porque a minha mãe me ajudou muito, o conselho, ela rezava muito por mim, meus irmãos também me ajudavam muito, e mesmo tinha os outros que não gostavam que eu possa me tornar padre, né? Mas agora todo mundo está muito feliz da minha vida sacerdotal. Depois da minha ordenação, 2019, o bispo me deu a nomeação de ir atuar numa paróquia que se chama Mabana de Macamba. E nessa paróquia eu vivi 4 anos. E lá eu recebi uma graça especial para ajudar bem o povo. O que faz uma alegria em mim, na minha cabeça eu falei, eu sou o padre de Deus, também eu devo ser o padre do povo. E porque eu gosto muito de estar no meio do povo. O padre do povo, o padre de Deus, o padre do povo. E nos primeiros anos, o que fez para mim uma alegria e que também faz alegria para mim, o serviço gratuito, né? Servir a uma pessoa sem pedir nada, sem receber uma recompensa. Aceitar mesmo o canso, né? Aceitar mesmo
o desafio, o sofrimento, mas servir Deus e o irmão. Isso me fez uma alegria, desde na minha ordenação até hoje. Graças a Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, depois de 4 anos de vida sacerdotal, como padre diocesano, abracei a vida missionária. Eu pedi de novo ao bispo para me permitir de abraçar uma congregação, para ir no outro lugar, né, para fazer uma experiência missionária. Graças a Deus, a congregação missionária da Família Missionária da Redenção me acolheu. E agora estou na paróquia São João Batista em Guiratinga, na diocese de Rondonópolis. Estou vivendo bem, com a graça de Deus. Estou com aquela alegria de início, está em mim sempre. O povo sabe que eu gosto de cantar. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade. E outro canto que eu gosto muito, eu falo: me chamaste para caminhar na vida contigo, me chamar, né? Aquele canto, né? Sabe daquele canto? Me chamar para caminhar contigo. Te amarei, Senhor, né? Te amarei, Senhor. É o canto que eu gosto muito para servir a Deus. Para terminar, eu vou falar meu tema, o lema da minha ordenação. Aqui iremos, Senhor, porque tens a palavra da vida eterna. Não temos outro socorro, não temos onde nós vamos, iremos na casa do Senhor. E para chegar lá, devemos trabalhar, servir com alegria, com amor, nossos irmãos. Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pela ajuda de cada um de vocês que rezam por mim e que ajuda na minha missão, que ajuda na minha vocação. Eu peço a Deus, que Deus abençoe você e sua família. Gostaria de pedir a você que está me escutando, de receber esta bênção, pedindo a intercessão da Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.